Fala, turma, tudo bem? Estamos aqui em mais um Conversas A3, especialmente no mercado imobiliário, para esse mercado que a gente tanto ama, pessoas que a gente curte, pessoas que fazem acontecer no dia a dia, pessoas brilhantes que vêm aqui, e aí já puxando aí para o nosso convidado, a Nahara aqui do meu lado. Seja bem-vinda, Nahara, aqui. Muito obrigada. Matheus brilhante com a gente. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, viu? Super show, cara. Assim, ó, começando pelo seu nome, assim, Matheus Brilhante, seu nome mesmo? Ou você... Meu nome, é mesmo? Muita gente questiona isso, né? Uhum. Meu nome é Matheus Duarte Brilhante e as pessoas acham que é nome artístico, né? Mas realmente é meu nome. Sim, olha, que incrível, cara. Muito legal. Muito legal isso. Até eu também achava que era artista bem no começo, antes de te conhecer, assim, né, mais pelas Ver a redes história, sociais né? ali. Isso. E, Matheus, vamos lá, assim, para as pessoas que ainda não te conhecem, né, para as pessoas que ainda, assim, gostariam de chegar mais próximo de você, se apresenta um pouquinho pra gente, de onde que veio o Matheus, nasceu aqui em Goiânia mesmo, não? Eu sou natural de Goiânia, minha família é praticamente toda daqui. Esse é meu primeiro podcast aqui em Goiânia, eu participo de outros podcasts no Brasil todo, é a primeira vez que estou participando de um podcast em Goiânia. Atuo no mercado imobiliário desde 2011, sou corretor de imóveis, sou empresário, sou palestrante, passei por todos os momentos dentro da carreira do mercado imobiliário, fui corretor, entrei como estagiário, logo em seguida me tornei gerente, diretor de vendas, e hoje eu tenho 3 empresas no mercado imobiliário. Então, hoje eu tenho a minha primeira empresa, é uma plataforma chamada MB Imóveis Online, que é uma plataforma que a gente faz gestão de tráfego para corretores e para imobiliárias. Tem o MB Summit Brasil, que é um congresso imobiliário voltado para corretores, que acontece no Brasil todo. Esse ano a gente fecha o ano aí com mais de 6 mil pessoas participando dos nossos eventos. E minha última empresa aberta é uma imobiliária lá em João Pessoa. A imobiliária tem 5 meses apenas, mas a gente tem quase 30 corretores trabalhando com a gente. Cara, muito legal, hein? Você é realmente uma pessoa bem ativa no mercado imobiliário e você, como você disse, já passou por várias fases dele. Mas, claro, como a gente sempre pergunta, e eu acho que é muito importante para as pessoas, eu queria saber, a gente, né, na verdade, gostaria de saber como que o mercado imobiliário apareceu para você. Você estava num momento bacana de vida ou não, ainda estava buscando algum tipo de encaixe de profissional, e aí veio o mercado imobiliário? Como que foi isso? Eu acredito que chegou para mim como chega para a maioria dos corretores. Estava no momento que eu precisava levantar uma grana, sem dinheiro de tudo, eu era estudante, era universitário, entrei no mercado imobiliário com 20 anos de idade. E aí eu tinha um primo que já atuava na profissão. E aí, aparentemente, eu via que ele era uma pessoa que estava tendo sucesso. Então, isso me chamou a atenção. Foi onde eu entrei no mercado imobiliário. Na época, eu pesquisei algumas imobiliárias e entrei numa construtora, na verdade. Entrei na Housing da Rossi Vendas. Perfeito. E aí tive um mentor lá que para mim foi talvez o que foi um divisor de águas, fez com que eu tivesse muito sucesso logo de início. Eu, com pouca idade no mercado imobiliário, com pouco tempo de profissão, já tinha resultados de pessoas que estavam há anos no mercado. Então, eu entrei sem ter a certeza, sem ter a convicção de que era isso que eu queria para mim. Em 6 meses, 1 ano, eu já tive total certeza. Eu até comento isso. Eu estudei em escolas tradicionais aqui em Goiânia. Estudei no WR, por exemplo, fiz meu primeiro ano lá. E aí, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu lembro do meu gerente pegar a panfleta e falar assim, eu quero você panfletando no sinal. Eu pensava comigo, nossa, vai passar um amigo meu ali, que ele é filho de um médico, vai passar de carrão, vai ver eu panfletando e vai falar, meu Deus, o que o Matheus virou? E aí, nada contra quem panfleta, tá? Inclusive, eu tive bastante resultado panfletando também. Mas aquilo ali pra mim foi algo que me doutrinou. Então, fez com que eu tivesse muito resultado mesmo. Em questão de 6 meses, eu tava ganhando mais do que praticamente todos os meus amigos. E aí eu falei, opa, esse negócio é bom. Quero me dedicar um pouquinho mais do que eu tô dedicando. E sempre em lançamento. Sempre lançamento. Mas assim, quando eu entrei na Rossi, meu primeiro lançamento foi 1 ano depois quando eu entrei na corretagem. Então, nesse período, eu estava trabalhando em estoque. Mas a gente trabalhava dentro da Total Rossi, que aí tinha alguns empreendimentos. A Rossi é uma construtora de São Paulo, fez um joint venture com a Total aqui em Goiânia e lançou alguns empreendimentos. Aí eu trabalhei muito esses imóveis de estoque, né, que estavam em estoque na carteira. E aí, 1 ano depois que fui participar do meu primeiro lançamento, nunca tinha trabalhado no lançamento. E no meu primeiro lançamento fui campeão de vendas, foi com um resultado bem expressivo. Um altíssimo padrão no Parque Flamboyant, foi bem legal o resultado. Ah, legal. E aí daí você já começou a nichar para também lançamentos de alto padrão? Ou não necessariamente? Não, aí eu mesclava, né? Eu ia muito dentro do que
a imobiliária trabalhava. Mas assim, eu fiquei pouco tempo na Rossi, eu fiquei só 2 anos. Logo em seguida eu fui para a EBM, fui participar de um outro lançamento que era do Blend, ali próximo ao Orion, ali, bem na rua 15, na rua do posto 15, na mesma quadra ali onde era o Montana Grill. Sim, aham. Como que chama ali agora? Eu esqueci até o nome. Ali O chama Empório. The Prime. É o The Prime. Aí o Blend é aquele Ibis que tem na esquina de baixo, na rua, no início da 15. E ali foi um fiasco. Aquele lançamento ali foi um péssimo lançamento. Eles erraram na data, eles erraram no preço. E aí, na época, eu tinha mais de 20 ou 30 clientes interessados em comprar. O Orion lançou um empreendimento antes e tinha também hotel lá. E aí, infelizmente, ali foi um outro lançamento que eu tive. Eu aprendo muito, até nos fracassos, né? Porque quando a gente vê a história de uma pessoa de sucesso, e hoje eu me considero uma pessoa que tem sucesso no mercado imobiliário, por tudo que eu já vivi, não porque eu tenha atingido o topo, mas por tudo que eu já vivi, comecei lá de baixo como estagiário, e hoje eu tenho uma certa expressão no mercado. Nos fracassos foi onde eu aprendi mais. E a profissão corretor de imóveis, ela é de altos e baixos. Você nunca vai ter uma profissão 100% linear em resultado. E hoje você está com muito dinheiro, amanhã pode ser que você não tenha dinheiro. E a nossa profissão nos proporciona isso. Que é uma coisa boa. Hoje você pode estar sem dinheiro, amanhã você pode estar com muita grana. Então, perfeito. Muitas oportunidades. Muitas né? oportunidades, exatamente. O mercado imobiliário ele premia o mais esforçado. Show de bola. É isso mesmo, prêmio mais esforçado. Gostei disso. Porque você, com esse esforço todo, você já começou depois a se destacar. Tanto corretor, que foi para uma parte de direção. É isso mesmo? De gestão, você disse? Direção, diretor. Sim, eu fui muito mais tempo como gestor. Gestor, tanto gerente quanto diretor, gerindo pessoas, do que como corretor. Eu fiquei 2 anos como corretor, praticamente 2 anos e meio. E aí os meus quase 6 anos depois foi como gestor de equipe. Então, ou gerenciando a equipe diretamente, ou sendo diretor gerenciando outros gerentes. E aí passei por todos esses processos. Então, foram quase 6 anos como gestor e 2 anos como corretor. Então, eu considero que eu tive muito mais experiência gerindo pessoas do que simplesmente na venda. Eu, como corretor, ganhava muito mais dinheiro do que como gerente. Mas perfeito. hoje eu tenho certeza que a bagagem que eu tive, a experiência que eu tive como gestor, fez com que eu chegasse onde eu estou. Hoje eu sou empresário, sou novo, me considero novo. Na época, eu abri minha primeira empresa, eu tinha 29 anos, 28 para 29, se eu não me engano. Hoje eu tenho 32 anos. Então, eu tô naquela fase que eu não sou tão novo, mas também não sou tão velho, né? Mas hoje, assim, eu viajo muito. O MB Summit hoje é um dos principais congressos do mercado imobiliário. A gente está com a possibilidade de levar o evento para os Estados Unidos ano que vem. Cara, é algo que ainda está em isso. processo de conversação, ainda não é nada certo. Mas se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai ser o primeiro congresso brasileiro a estar fora do Brasil. Então, cara, que incrível isso. Possibilidade eu estou bem animado com essa possibilidade. Essa possibilidade é através de um patrocinador nosso, que é um americano que morou 20 anos no Brasil, mora nos Estados Unidos, mora em Orlando, e ele tem um sócio que é um inglês, que é advogado, que inclusive vai ter uma pessoa dessa empresa representando eles aqui no evento de Goiânia. Eles falam sobre como você tem um processo, como você tem o green card lá, através de negócios, investindo. Então eles falam bastante sobre isso. E eles que estão com essa possibilidade aí, com esse projeto da gente levar o evento para lá. Cara, que incrível isso. E eu gosto, assim, dessa questão, porque realmente o mercado ele vai fazendo uma escada, né? Você vai ali, começa como corretor. Primeiro você tem que gostar da profissão. Você falou que você gostou a partir de 6 meses, como você começou a ter resultado ali, você já falou assim, ó, isso é pra mim, não é isso? Eu gostei já na primeira comissão. Não tem como. Na primeira comissão, eu morava com os pais, ganhei R$4.500. R$4.500 há 12 anos atrás seria, sei lá, 6 ou 7 mil reais de hoje. Eu lembro que ia ter uma festa universitária lá em Florianópolis, e eu fui pra Florianópolis pela primeira vez por conta dessa comissão. Então assim, eu falei, cara, esse negócio é muito bom, tem 40 dias que eu tô nisso. E já tô indo pra festa. Já tô viajando. Então, assim, eu me tornei milionário com R$4.500. Já viu isso? Nunca me senti tão rico por conta desse dinheiro. Então, isso o resultado financeiro foi algo que me deu muita satisfação na profissão. Hoje eu defendo essa profissão com unhas e dentes. Tenho muito orgulho dela. Tudo que eu já conquistei foi através dela. Então, realmente, eu sou uma pessoa que sou um defensor aí da profissão. E aí,
Você acha que a gestão, né, no tempo que você ficou de gestor aí das equipes e tudo, você acha que isso que fez você pensar no MB Summit lá? Assim, Não, falar, não foi. Não foi. Eu sempre gostei de treinamentos, né? Sempre treinei minhas equipes. Hoje tem corretor meu que tem imobiliária de resultado expressivo aqui em Goiânia. Corretor que eu formei lá em Uberlândia, que eu atuei em 2 mercados. Atuei em Goiânia e Uberlândia. Que hoje é sócio também broker lá em Uberlândia. Então, assim, é isso que me dá orgulho como gestor. Agora, o MB Summit aconteceu de uma forma totalmente aleatória. Tava morando em Balneário Camboriú. E aí tava no processo de abertura da minha primeira empresa. Matheus, como assim? Solto, né? Eu sou um pouco disso. Na verdade, assim, contando por que eu fui parar em Santa Catarina. Eu era diretor de uma imobiliária em Uberlândia, e lá a gente trabalhava muito a faixa 1,5 do Minha Casa Minha Vida, que é imóvel na época de 128 mil que você comprava sem dar nada de entrada. Qual que é a vantagem de você trabalhar esse tipo de imóvel? É muito fácil vender. É muito fácil. Qualquer um vende esse tipo de imóvel. Simples, né? Muito simples. A pessoa, na verdade, ela não compra o imóvel, ela compra o crédito. Se aprovou o crédito dela, o financiamento, ela compra. Se ela não aprovar, ela não compra. E aí a gente vendia muito. Eu trabalhava no imobiliário que a gente teve quase 90% dos nossos resultados foi desse tipo de produto. Qual que é a maior dificuldade? Receber essa comissão. Acontece casos de você ficar 1 ano sem receber a comissão. Parceladinho. É porque o processo de financiamento ele é um pouco mais burocrático. E aí lá em Uberlândia, infelizmente, aconteceu da consultora vender e ela precisava formar, esqueci o termo, como se fosse formar uma cota. Ali, né? Não, tinha que formar uma cota mínima de venda, demanda mínima, é isso que eles chamam. Tem que atingir a demanda mínima para poder financiar. E aí aconteceu de você lançar, levar 3 meses, 4 meses, 6 meses para atingir a demanda mínima, e só depois desse período tinha um processo de financiamento. Então, qual que era a dificuldade? Era receber o dinheiro. Então, eu era diretor nessa época, tinha um valor significativo para receber, mas eu não sabia como e nem quando eu ia receber. E eu falei assim, cara, não dá para ficar nisso. Eu já tinha tido resultado em várias empresas enquanto colaborador. Eu falei assim, é nesse momento que eu vou empreender. Foi no momento mais delicado financeiramente que eu decidi abrir minha empresa. E na época eu lembro que eu aluguei um carro através de um amigo meu. Fui rodar Uber, aluguei um carro através do cartão de crédito de um amigo meu, fui rodar Uber, e a minha ideia era passar 15 dias em Santa Catarina. Eu tinha acabado de terminar um casamento longo, né? Eu falei assim, vou pra Floripa, vou rodar durante o dia, à noite eu vou curtir a cidade, vou ficar 15 dias. Essa foi a minha ideia. Quando eu cheguei lá, na época, era até interessante rodar, em função de dinâmicas. Eu comecei a ganhar um dinheirinho, era o que eu precisava ali. E eu falei assim, em vez de eu gastar, eu vou investir na minha empresa. E foi assim que eu comecei a investir. Era para ficar 15 dias, eu fiquei 6 meses. Eu tinha roupa para ficar 15 dias só. E aí... Em Floripa, nesse caso. Floripa e Balneário. Eu ficava nas 2 cidades. Aí, inicialmente, fui para Floripa. Depois, a questão de 1 mês ou 2 meses, eu fui para Balneário. E aí, em Balneário, eu falei assim, eu tô numa cidade onde ninguém me conhece, realmente, ninguém me conhecia e eu não conheço ninguém. E eu tava no processo de abertura da empresa e eu precisava que o mercado conhecesse a minha empresa. Eu falei assim, eu vou fazer um congresso do nada. Eu tava tendo outros congressos na época lá, eu queria ter a oportunidade de palestrar, mas ninguém iria me convidar, porque ninguém me conhecia. Eu era um desconhecido. E aí eu falei, pronto, vou fazer um congresso. E eu sempre tive relacionamento com o mercado imobiliário. Eu fiz um congresso na época, sem dinheiro, quebrado, trazendo palestrantes de Cuiabá, Goiânia, Uberlândia, Campo Grande, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Eu lembro de ter fechado mais de 20 quartos de hotel. Assim, realmente eu dei um all-in ali sem dinheiro. Realmente sem dinheiro. E o evento foi um sucesso, foi um estouro. Eu não imaginava que fosse daquela forma. E realmente foi um sucesso. E aí o congresso nem era uma empresa, inicialmente ele foi criado para ser uma vitrine para os meus negócios. E o evento começou a crescer mais rápido do que minha empresa. Então pensei comigo, vou dar atenção nisso. E o evento começou a ter sucesso, um atrás do outro. Se eu tivesse começado esse evento por Goiânia, não teria tido o sucesso que eu tive lá por baixo. Porque aqui em Goiânia é aquela história, né? Santo de casa não faz milagre. Você acredita nisso mesmo? Com certeza. Cara? Eu vivo isso. Eu vivo isso. Tá. Eu vivo isso e percebo outras pessoas que são próximas de mim que vivem isso. Meu sócio lá no Nordeste, no congresso, ele tem muito mais reconhecimento em Fortaleza do que em Recife, que é a cidade dele. Entendi. Não que ele não tenha reconhecimento em Recife. Por exemplo, eu acredito que eu tenho um certo reconhecimento em Goiânia, mas eu tenho muito mais reconhecimento fora de Goiânia
do que em Goiânia. E qual é a razão disso, você acha, hein, Matheus? Assim, Não sei te explicar. isso, na verdade, cantores também falam isso, que Sim. os cantores normalmente estouram em outros lugares e depois eles voltam pra cidade, aí sim, já com fama, já com Sinceramente, assim, visibilidade. é porque muitas pessoas me viram aqui no início de profissão. Talvez é isso. Me viu como estagiário, me viu como corretor e viu que, assim, que eu tive um crescimento e talvez elas não teve a mesma velocidade, porque cada um tem o seu tempo, né? Então, eu já vi pessoas terem muito mais sucesso com muito menos tempo de carreira do que eu e nem por isso eu coloquei a régua ali para entender se ele era melhor ou eu era melhor do que ele. Então, assim, acho que por essas pessoas terem visto ali a minha trajetória, talvez isso, não sei. Talvez Entendi, isso seja sim. uma forma da pessoa ter esse tipo de interpretação. Perfeito. Não tem muita explicação mesmo. Na verdade, não sei por quê, porque a gente deveria valorizar quem tá do lado, né? A comunidade é isso, a comunidade é um fortalecendo o outro, a gente ficando junto e aí crescendo todo mundo como um coletivo. Mas o mercado imobiliário não tem essa unidade, né? Não tem esse sentimento de comunidade. Não tem. cara, mas assim, e aí vamos lá. Você foi lá pro sul, lá no sul a gente sabe que as pessoas de lá têm uma ética de trabalho diferente. Depende né? da cidade. Depende? Depende. Então Balneário e explica um pouquinho. Floripa, extremamente, cada um por si. É mesmo? Lá não se trabalha exclusividade, parceria nem tanto. Infelizmente. Tá, Infelizmente. ok. Curitiba, por exemplo, já é uma cidade que é mais comum trabalhar em parceria. É mais comum o cliente dar exclusividade. Uhum. Aqui em Goiânia, lançamento, não existe parceria. Para a área de revenda, eu já acredito que já exista. Perfeito. Mas em lançamento aqui, é cada um. Eu soube de uma história recente aqui que eu fiquei assustado. Um imobiliário que eu conheço ia lançar um feirão dentro de um shopping. Eu não vou citar nomes aqui de imobiliário nem de shopping, porque provavelmente quem vai escutar aqui Perfeito. talvez saiba até da história. E aí um outro imobiliário muito maior do que ela tentou tirar a data dela no shopping, porque era uma data boa e queria derrubar a outra imobiliária. Entendi. Olha que loucura. Só pela competição. Só pela competição. E na verdade, uma competição desleal. Né? Desleal, Nesse sentido, desleal, assim. porque já é uma empresa consolidada, com muito tempo de mercado e com muito mais história no mercado. Então, assim, infelizmente, o nosso mercado é isso. Essas grandes não querem que as pequenas cresçam. E você pode ver aí, tem 3 ou 4 imobiliários de grande porte em Goiânia, que, no meu entendimento, eles detêm mais de 50% do market share do mercado. Sim, principalmente em questão de lançamento, você pode ter mais do que isso. Até mais do que isso. Né? Isso, em lançamento, sim. Matheus, mas vamos lá. Assim, ó, com relação a estudo, né? Porque a gente está falando de congresso. O congresso é uma transmissão de conhecimento, é conteúdo de relevância, são corretores que vão estar ali passando para outros corretores, não sei, mensagens positivas, mensagens de como de crescer e tudo mais. Como que você vê isso, uma vez que o mercado ele não é unido? O que ainda te faz motivar a educar esse mercado nesse sentido? Eu acredito que existe um propósito muito grande por trás do MB Summit, até mais do que eu consigo imaginar. Sinceramente, não consigo dizer assim quando eu digo propósito, porque foram mais de 50 eventos, na verdade foram 50 até aqui, Goiânia vai ser o 51º, e aí já tudo que era para acontecer, para dar errado, aconteceu. Tá, então assim, eu passei por N situações que eu tenho impressão que não seria qualquer pessoa que aguentaria passar o que eu já passei à frente do Congresso. Hoje eu tenho quase 15 sócios no MB Summit. O evento hoje ficou muito maior do que eu. Assim, a gente faz evento no Nordeste para mais de 2.000 pessoas. E aí depois, quando eu vi que realmente a gente ficou muito estruturado no Nordeste, eu falei assim, eu preciso estruturar isso para as outras regiões do país. E aí comecei a convidar pessoas que agregavam para o Congresso e entrarem como sócios. Então, eu faço isso, acho que como um propósito de vida mesmo. Eu acho que o corretor ele precisa desse apoio, né? Então, quando a gente vê assim, o médico ele participa de vários congressos durante o ano e a agenda dele é muito mais concorrida do que de um corretor. Muito mais, assim. Não que o corretor não trabalhe, mas é porque realmente a agenda de um médico é uma loucura. E o corretor ele não tira esse tempo para aprender. Ele acha que já sabe de tudo. Perfeito. Eu pensei no MB Summit respondendo aquela pergunta, por que veio o MB Summit, qual que foi a ideia. Eu participei do meu primeiro congresso em 2016, no Connect Mob, onde eu ganhei o ingresso através da imobiliária que eu trabalhava. Então, imagina, o ingresso custa mais de R$1.000. Pra gente sair de Goiânia para São Paulo, você vai ter que gastar um ônibus ou um avião, você vai gastar mais R$1.000 e poucos. Perfeito. Mais hospedagem, alimentação, você não gasta menos do que R$3.000 ou R$4.000 para você estar no Conecta sem falar que você vai ter uma semana
de perda de trabalho, né? Então, você não vai poder atender clientes e, enfim, você deixa de dar atenção ao seu trabalho naquele momento. Hoje eu trago um evento onde minha média de ingresso é 100, 150 reais. Em Goiânia não vai ser isso porque ele vai ser beneficente em parceria com o Cresce. Mas é o único evento no país que a gente está fazendo beneficente é Goiânia. Todos os outros são pagos. Então o corretor às vezes não compra o ingresso. A gente abre o pré-lote no valor de R$59. Isso é mais barato do que a pizza que eu comprei ontem na minha casa, que custou 70. Sim. E o corretor, ele não tem esse preparo ainda, esse amadurecimento. Qualquer um vira corretor de imóveis. É muito fácil se tornar corretor de imóveis. A porta de entrada é muito fácil. E aqui valeria um debate gigantesco por que é dessa forma. Mas infelizmente é dessa forma. Então, entra qualquer um. Então, se entra qualquer um, tem muita gente que não se qualifica, que não busca conhecimento. Mas eu tenho isso como propósito. Assim, já tem anos que eu estou à frente de um projeto de educação e eu levo isso no país. Então, realmente, hoje é um propósito de vida. Cara, que incrível isso. E realmente, assim, eu não sei por que as pessoas não valorizam tanto a educação, né, Ana Rara? Você acha que é porque ainda não viram o resultado prático da educação? Eu sempre fui um tipo de pessoa, hoje eu tenho 2 MBAs, hoje eu tenho um superior tecnólogo na área, e sempre fui uma pessoa que sempre tive essa vontade, esse desejo de aprender, sabe? Então, assim, eu quando ia ter um treinamento de uma pessoa que eu enxergava que era de relevância, eu colocava minha equipe inteira para participar. Perfeito. Tipo assim, deduzia da comissão dele, se ele não tivesse dinheiro eu pagava, mas para deduzir na frente, eu como gerente de equipe. Então, eu sempre tive essa vontade, porque eu sei que isso faz a diferença. Né? Isso faz a diferença. Então, assim, a educação é o caminho. Tá? Então, hoje, por exemplo, a gente tem um case da MyBroker, que para mim é uma empresa que revolucionou um pouco o mercado de Goiânia. Tá? Quando eu digo revolucionou, porque assim, outras imobiliárias começaram a copiar o que ela começou a fazer. Principalmente pelo modelo de partnership, que hoje tem vários sócios de unidade. Você pode observar que as outras 2 gigantes do mercado, a Adão e Urbis, não tinham esse modelo. E hoje seguem esse modelo. Então, isso não foi por acaso. Estou citando nomes de empresa porque eu acho que isso não é segredo. São boas referências. Eu acho que isso não é segredo para ninguém no mercado imobiliário. Sim, são boas referências. Foi uma empresa que começou a pregar muito na parte de educação, através da academia de vendas. Então, isso também, de certa forma, respingou para as grandes. E é uma empresa aí que a gente vê que cresceu muito. E crescer no mercado de Goiânia, onde você tem empresas que têm mais de 30 anos de mercado, que dominam o mercado imobiliário. Já escutei histórias de uma dessas empresas, tipo, chegar ia lançar, chegava no incorporador e falava assim, você vai lançar um produto tal, 2 quartos, 3 quartos, valor tal, e só quem vai trabalhar sou eu, mas o outro só eu. Pô, ela mandava no incorporador. E hoje... E o incorporador confiava. Confiava. Né? E hoje já não é mais assim. Entendi. Não existe mais essa não vou dizer relevância, porque essas empresas são muito relevantes. Já não tem mais essa linha de achar que são donos do mercado. O mercado, assim, ele realmente é muito pujante e o mercado, ele merece ser compartilhado, né? Ele merece estar todo mundo junto. Mas eu também entendo que deva existir uma seleção natural. E você, como uma pessoa que consegue viajar ao país e ver essa diversidade do corretor, como que você vê que essa seleção está vindo para o mercado? Você vê que isso tende a melhorar? Né? Falando de seleção natural, por exemplo, tende a melhorar a questão da qualificação? Ou você acha que não está tendendo a melhorar e que está mantendo aquilo ali, que a gente pode esperar tempos bem sombrios para frente? Eu vou pegar um exemplo de um palestrante que vai estar com a gente em Uberlândia, que tem 6 meses de profissão. Você imagina, 6 meses de profissão. E vai palestrar no nosso congresso. Ele trabalha com imóveis de alto padrão em Uberlândia. Certo. E ele dá aula hoje para pessoas que têm 20 anos de mercado imobiliário. Entendi. Como que explica isso? Isso é uma seleção natural. Essa pessoa de 20 anos de mercado, se ela não tirar um pouco ali o orgulho dela, a vaidade, o ego, porque 20 anos de mercado é uma história. E entender que existem pessoas que estão entrando no mercado, que têm um conhecimento de marketing digital, têm um conhecimento de várias outras questões, e que tem resultado, ela precisa aprender com essa pessoa. Então hoje, por exemplo, tráfego pago. Todo mundo já deveria trabalhar com tráfego pago. Eu não sei qual que é o corretor ou a corretora que mais vende de Goiânia, mas eu tenho certeza que investe pesado em tráfego pago. Eu fui dar um treinamento agora semana passada em Araxá,
e fui perguntar para as pessoas lá. Foi treinamento fechado por imobiliária, inclusive de um amigo meu que foi diretor da Brasil Brokers aqui em Goiânia. Perfeito. E aí eu perguntei pro pessoal, quem aqui faz Google Ads? Ninguém fazia. Entendi. Eu fazia Google Ads em 2012, 2011. Uhum. Você imagina. É como se eu tivesse 10 anos, 12 anos à frente deles no mercado. E lá ninguém faz. Eu virei e falei assim, pesquisa aí imóveis no Google, vamos ver quem que aparece. Não apareceu ninguém na cidade inteira. Nossa Senhora. Você chega em imóveis em Goiânia, tem lá 200 anúncios patrocinados. Agora, olha que oportunidade incrível. Incrível, incrível, porque teve uma corretora lá que bateu mais de 100 mil reais em VGC, que é valor geral de comissão, né? Não é nem VGV, né? No caso é VGC. Mais de 100 mil no trimestre. Nesse trimestre agora ganhou mais de 100 mil. Eu sentei do lado dela, eu sentei junto com os 3 campeões lá, o primeiro, o segundo e o terceiro. Eu comecei a falar com eles, eles não faziam nada. Não faziam nada. Como vocês E conseguiram aí esses eu ainda virei e resultados? falei pra ela assim, ela perguntou se o resultado que ela teve era um resultado expressivo em Goiânia. Eu falei, com certeza. 100 mil no trimestre, você pode contar aí. Não tem 10 corretores dentro de imobiliária que ganharam isso em Goiânia. Posso estar falando besteira. Mas eu acho que é realmente um número muito expressivo. Já é muito expressivo em Araxá. Imagina isso em um Goiânia que, no meu entendimento, é o segundo mercado mais competitivo do país. Acho que a gente só perde para São Paulo aqui em termos de competitividade. Eu rodo o Brasil todo e aqui é um mercado muito competitivo. É Até muito pro competitivo. sul, cara. Até pro sul. Quando eu chego nas minhas palestras e falo que aqui em Goiânia tem imobiliária com 1000 corretores, o pessoal assusta. Eles não acreditam. Não acreditam. Porque não tem esse porte de empresas lá. Entendi. Em Balneário Camboriú, que é um mercado competitivo também, não tem imobiliária com 30 ou 40 ou 50 corretores. É um modelo de estrutura menor. Então, você pensa que essas estruturas menores, elas que vão dominar mais daqui para frente? Você acha que isso tem tendência de muito mais acontecer do que estruturas gigantes? Depende de cada mercado. Goiânia é importante você ter estruturas grandes. Mas assim, eu tenho certeza que tem empresa grande aqui que tem resultado bom, que as contas às vezes não bate. Porque o custo de operacional é muito alto. Então, o que adianta você ter uma estrutura grande, vender muito, mas as contas não fecham? Então, depende muito. Eu, por exemplo, em João Pessoa, na imobiliária que eu abri, a gente seguiu por a linha de ser uma estrutura enxuta. Hoje eu alugo salas dentro de um coworking e eu tenho 3 salas lá, uma em cada bairro. Então, salas até valor em conta, mas que cabe de 10 a 15 pessoas por sala. A linha que eu vou seguir, o meu próximo passo, acredito que eu volto para João Pessoa em dezembro. Eu acredito que até dezembro a gente vai seguir para uma linha de agência. No começo foi importante. Mas para você ter a cara, para as pessoas te conhecerem, você imagina, em João Pessoa não tem imobiliário com 50 corretores. Não tem. A gente está com 30. A nossa meta é até chegar ao final do ano ter 50 corretores. E a gente não ter uma loja de rua, isso é como se a empresa, entre aspas, não existisse. Sim. Então, acontece muito isso. Então, Ainda assim, tem, né? Tem isso. Essa necessidade. Mas eu tô indo por essa linha porque a empresa já está tendo resultado. A gente, e o meu custo por aí para essa loja não vai ser tão maior do que eu já pago nas salas, entendeu? Eu entendi. É um custo-benefício, né? um custo-benefício. Agora, Matheus, eu fico pensando assim, ó, talvez assim... A gente tá falando de João Pessoa, depois a gente tá falando de Goiânia, a gente tá falando de Uberlândia, a gente tá falando do Sul. Balneário. Isso. Aonde que você se encontra nesse vai e volta? Quando que você tem um respirar? Você tem alguma base mais fixa ou não? Você entendeu que você é um cidadão brasileiro mesmo e vamos fazer isso? Eu assim, nos últimos 3 ou 4 anos eu não tive casa. Tá. Eu ficava só viajando. Por conta dos congressos, meu foco era dar atenção nos congressos. Minha média no ano era 3, 4 meses Nordeste, 3, 4 meses Sul, 3, 4 meses Goiânia. Eu ficava viajando. Eu falo até isso em palestra. Tinha um escritor que é palestrante do evento. Falou assim, Matheus, vou te mandar um livro. Onde? Aí eu falava assim, depende de quanto tempo vai chegar. Se for 10 dias, você manda pra Floripa. Se for 20 dias, Goiânia. Se for 30 dias, João Pessoa. Entendi. Era isso, realmente era isso. E aí esse ano eu decidi me fixar em João Pessoa. Tá então, bom, estou em João Pessoa desde o começo do ano. Ano que vem provavelmente eu vou para Maceió, mas eu vou ficar na ponte das 2 cidades. Que já Maceió, são próximas ali, né? 300 e poucos km, são próximos. Eu vou ficar entre uma semana em cada cidade. Então hoje eu entendo que eu não sou de uma cidade só. Hoje tudo que eu penso a nível Brasil. Eu até brinco. Brinco não, é uma verdade para mim, mas não é uma realidade. A Dream Brokers, que é a minha imobiliária,
vai atuar a nível Brasil. Uhum. Ela só está em João Pessoa, mas vai atuar a nível Brasil. Então eu falo isso com convicção porque eu penso no mercado imobiliário a nível Brasil. Então eu tinha 3 mercados que eu estava estudando quando eu pensei em abrir imobiliária. Balneário, foi a cidade que eu morei, Goiânia, que é minha cidade, e João Pessoa foi uma cidade que eu já tinha passado e gostado bastante da cidade também. Por estratégia e por entender que João Pessoa eu teria um resultado mais rápido, eu optei por João Pessoa. Perfeito. Eu nunca vendi imóveis em João Pessoa. Eu, Matheus, pessoa física. Decidi abrir um imobiliário numa cidade que eu nunca vendi imóvel. Olha que loucura. Mas eu tive, as conexões, mas né? eu tive essa segurança de que poderia dar certo por conta de Uberlândia. Uberlândia foi a cidade que é uma cidade que as pessoas são extremamente exigentes. Eu trabalhava numa imobiliária na época, aqui em Goiânia, que estava abrindo operação em Uberlândia. Certo. E eu fui convidado na época, eram 3 gerentes de ponta aqui em Goiânia que foram convidados para abrir a operação em Uberlândia. E aí, uma coisa é eu ter resultado em Goiânia, que é a minha cidade, onde eu conheço muita gente me conhece. Outra coisa é eu chegar em Uberlândia, onde eu não conheço absolutamente ninguém. Não conhecia absolutamente ninguém. Perfeito. Cheguei lá e em poucos meses a minha equipe era a equipe que mais performava na empresa e uma das que mais performava na cidade. Então isso me deu segurança de que eu poderia morar em qualquer cidade, desenvolver negócio em qualquer cidade. Legal. Dou conta, né? Eu dou conta. E aí o congresso ele me traz muita visibilidade. Se eu quiser abrir um imobiliário hoje em Manaus, eu não conheço ninguém em Manaus. Eu, pelas conexões que eu tenho segurança de que a gente consegue abrir uma unidade em Manaus, uma cidade que eu nunca fui. Nossa, muito legal isso. E com relação assim ao mercado imobiliário do país, você falou que você vislumbrou João Pessoa como uma ponte forte ali de imóveis, mas realmente você vê que é o mais estruturado mesmo? Hoje, se eu tivesse começado ela em Goiânia, eu não teria tido o resultado que eu tive lá, igual eu tive em João Pessoa. Por quê? Como é um mercado, não que não seja um mercado competitivo, mas lá é um mercado onde tem muito autônomos. As imobiliárias lá não tem tanta voz igual tem aqui em Goiânia. Então, pensei comigo, se eu tenho estrutura, que eu consigo oferecer treinamento, educação para o meu corretor, mostrar para ele que a nossa empresa é diferente, a gente consegue sim ter resultados. Mas aí tem um grande problema. O corretor sai da imobiliária lá com muita facilidade. Porque como é um mercado onde o autônomo ganha o mesmo comissionamento que a imobiliária, se você não mostrar qualidades na sua empresa, essa pessoa sai de lá numa facilidade. Entendeu? Aqui em Goiânia já é um pouco mais, já é diferente. O corretor autônomo aqui ele não ganha o mesmo comissionamento que a imobiliária. Pelo menos as grandes consultoras não. Então lá é um desafio nesse sentido. Mas eu enxergo que assim, foi a melhor decisão que eu tive, foi iniciar a minha operação por lá. A gente já assim, no meu 2º ou 3º mês a empresa já começou a pagar as contas e ainda gerar lucro. Ah, que legal. E assim, e com relação à questão da imobiliária lá, que você falou que as pessoas têm muito autônomo. Isso é mais no Nordeste vai tendo isso ou não necessariamente? Não, Balneário também funciona nesse mesmo formato. Muito autônomo, comissionamento 5%. Independentemente se é imobiliária ou autônomo. E aí são mercados assim que enfraquecem a imobiliária e fortalece o corretor. Entendi. Então, aí depende muito de cada mercado, sabe? Quando eu falo para fora, como é Goiânia, as pessoas até assustam. Aqui eu escutei uma vez que aqui existe a regra da ADEME, que o comissionamento é 3, 4 e 5. Certo. 3% autônomo, as grandes, as incorporadoras que estão dentro da ADEME, que são as maiores da cidade, né? Sim, respondem acho que 90%. Sim, 3% autônomo, 4% imobiliária, 5% imobiliária que tem resultado na empresa deles. Então é meio que uma regra entre essas empresas. Então nem sei se é verdade essa história, mas eu já escutei isso algumas vezes. Então, em outros mercados não é assim que funciona. Entendi. E você acha que isso é positivo para o mercado ou não? Porque, querendo ou não, se a gente for pensar como empreendedor ou talvez ali algum investidor, né, isso pode ser... Não é saudável você ser empreendedor. Depende de qual é o ponto de vista de quem você vai escutar. Sim. Se você é incorporador, não é saudável você ter o seu mercado na mão de autônomos. Por quê? Se esse cara vender e der problemas, onde você vai achar esse cara? Não tem mais ninguém para resolver. A imobiliária te traz mais segurança nesse sentido. Então eu, como incorporador, é melhor ser fechado. Perfeito. Se você é imobiliária, melhor fechado. Mas depende até que ponto. Se você for imobiliária pequena, dificilmente você vai ter
vai conseguir pagar uma comissão melhor para o seu corretor do que uma imobiliária grande que já tem um comissionamento maior por já ter resultado lá dentro. Ou seja, é uma luta para você tentar aumentar o seu ganho de comissionamento para você pagar melhor o seu corretor. Então, se você for imobiliário pequeno, é ruim. É por isso que é muito comum imobiliário pequeno não trabalhar essas grandes empresas. Geralmente, trabalhar um construtor menor, um loteamento, enfim. E para o corretor, para ele, realmente, o interesse dele é ganhar mais. Então, se ele está no mercado mais fechado, por exemplo, aqui tem lançamento da FGR, não sei como é que está hoje, tá? Mas na época eu trabalhava que o autônomo ele não podia fazer venda direta. Ele tinha que passar a venda por alguma dessas imobiliárias. Sim. Então, ele só vendia aquilo ali porque ele tinha um cliente querendo comprar aquele produto. Matheus, engraçado, assim, porque como a gente está no mercado há muito tempo, claro que são opiniões e são visões, né, totalmente que cabe a cada um definir. Mas eu penso que isso é uma regra que organiza, de certa forma, o mercado, porque se não existe uma regra de entrada ou se não existe uma barreira mínima de entrada para a pessoa exercer a profissão, existe essa barreira para ela ir galgando passos ali dentro. Então, automaticamente constrói uma... Como é que chama aquele negócio quando você faz um plano de carreira dentro do mercado imobiliário para aqueles que se despontam, que se destacam, que são éticos? Eu penso que isso é positivo. Você não acha que isso poderia, assim, ser de uma forma... que regular? Isso. Se for para pensar, as empresas que mais são prejudiciais para a profissão corretor de imóveis são as grandes empresas. Porque é onde coloca qualquer um, que eles querem volume de corretores, entra qualquer precisa um, de volume. E aí, se você for para pensar, onde vai ter mais corretor que não é corretor, que não tem um cresce, vão ser nas grandes empresas. Já para pensar? Não é na pequena. Não é na pequena. A pequena, ela sabe que é muito fácil o cresce fiscalizar lá dentro, e aí ela tenta ser o mais correto possível, mais preocupada. Né? As grandes, não. As grandes é onde você vai ter o maior volume de corretores que não são corretores. E é como ela precisa de volume, ela precisa estar trazendo toda hora novos corretores. Entra e sai corretores muito, muito fácil. Soube de uma notícia, eu não pisei em Goiânia esse ano, mas eu conversei com uma pessoa lá em São Paulo, quando a gente estava no Conecta, que um imobiliário daqui perdeu 200 corretores. Uma tacada, né? Uma tacada. Saiu uma diretoria. Sim. Não, saiu uma diretoria da empresa. Saiu um pedaço. Saiu um pedaço. E foi assim... Pro dono dessa empresa foi um baque. A história que chegou para mim que ele ficou balançado com essa história. Sim. E é uma empresa grande do mercado. Então, assim, realmente é um mercado onde cada um quer passar a perna no outro, quer engolir o outro, não quer dar espaço pro outro. Quando eu comecei a incomodar gente grande no mercado imobiliário. Quando eu fui pisar em Fortaleza pela primeira vez, faltando um mês pro meu evento lá, nosso primeiro evento, eu não conhecia ninguém no mercado de Fortaleza. E eu tinha 2 amigos de fora que conhecia bastante o mercado de lá, que um é de Goiânia, inclusive. E essa pessoa que me indicou essa empresa, a maior imobiliária da cidade, me conectou com essa empresa e ele é daqui de Goiânia. Ele foi conversar com essa pessoa e essa pessoa falou assim, ninguém faz evento em Fortaleza sem a minha autorização. Puxa, tipo um coronel ali. Um coronelismo. E o legal é que 3 anos depois a gente faz um evento para 1.500 pessoas lá e continua sem autorização. Não, quando eu estiver com ele, meu Deus, vai ser 10 mil pessoas. Ele pode vir, pode juntar comigo, vai ser 10 mil. Então, assim, é isso. Fui fazer um evento em Natal, que é o dono da maior imobiliária da cidade, eu senti que ele me ameaçou. Entendi. Eu fui fazer uma reunião com ele um dia depois do evento, que tinha 2 seguranças na porta da imobiliária. Entrei lá, enfim... Mas ele, na conversa nossa, ele falou assim, Matheus, no dia que você pensar vender a sua empresa, que é a minha plataforma, eu quero ser a primeira pessoa a saber. Então eu incomodei, mas assim, ao mesmo tempo ele falou assim, acho que vale a pena ficar perto desse cara. Entendi. Então assim, comecei a incomodar gente grande, com certeza. Matheus, e aí assim, você, por exemplo, ao pegar e colocar o MB Summit para rodar, você traz palestrantes, como você disse, que às vezes até então são desconhecidos de mercado. Sim. Como que você faz essa seleção? O que você vislumbra nessas pessoas? É só resultado de venda única exclusivamente? O que te coloca essas pessoas lá? Vamos pegar o exemplo do Douglas aqui, Douglas Lima, que foi uma pessoa que já palestrou no nosso evento. A gente já fez... Eu acho que eu já vi até alguma coisa dele aqui, sim. O case dele como o maior captador de imóveis do estado. Casas individuais, né? Eu não sei se o resultado dele de vendas é tão expressivo como o case dele na captação. Pode ser que seja, eu não sei. Mas ele tem um case gigantesco na captação. Então,
a gente dá oportunidade para uma pessoa dessa. Não que ele não seja uma pessoa relevante, mas é porque talvez ele nunca palestrou, talvez porque nunca teve oportunidade de estar no palco. Perfeito. A história dele não é diferente da história do Matheus. Lá atrás, quando eu fui procurar ter o meu espaço para palestrar, eu sabia que eu não iria para um palco se eu não tivesse buscado ou criado o MB Summit. Fui palestrar no Conecta, não foi pela minha história de mercado imobiliário de vendas, que ela é boa também. Foi por conta de estar à frente de um congresso que mobiliza milhares de corretores do país. E eu fui só por conta disso. Que inclusive, uma das conversas que eu tive com a diretora lá, ela inclusive chegou a falar que enxergava o MB Summit como concorrente do Conecta. Sim. Eu falei assim, não, nós não somos concorrente de vocês. Que honra essa informação. Mas ela me disse isso. Aí eu falei assim, como que é concorrente? O ingresso de vocês é mais de 1.000, meu ingresso é R$100. Ela, Matheus, a gente concorre no patrocínio. Eu falei, também não. Se você for olhar aí, mais de 90% dos meus patrocinadores são patrocinadores regionais. Hoje o MB Summit não é um evento nacional. Ele é um evento regional que percorre várias regiões do país, que se torna nacional por conta disso. Mas, por exemplo, não vai ter ninguém de Brasília vindo para o nosso evento de Goiânia. Então, são eventos regionais. No início, a gente trazia pessoas de fora. Hoje, a gente concentra 90% dos palestrantes da cidade. Então, a gente busca cases regionais, que são pessoas que são referências no mercado aqui. Tá? Então, hoje o MB Summit tem um brilho, e eu digo que realmente é um brilho, que se eu deixar de palestrar no congresso, o evento não perde em nada a qualidade do evento. Hoje não tem um palestrante âncora dentro do evento. Você me entende? Todos então, assim, todos, todos assim, são pessoas que vão entregar conteúdo, são experientes, mas se sair um ou outro, não vai diminuir o brilho do evento, entendeu? Super legal. E é muito interessante você falar, e aí vamos retornar naquela primeira frase que a gente falou no início do podcast, né? Que o santo de casa não faz milagre, e que eu falei assim, que o canto seria legal se a gente conseguisse entrar em comunidade, entender que nós temos pessoas boas, e em todos os lugares existem as pessoas que são incríveis, desde que sejam alavancadas e tudo mais. Mas como que você consegue alavancar essas pessoas para corretores daqui, né, sem deixar de entender que o santo de casa não faz milagre, naquele sentido de, não, o Douglas, ele tá aqui todo dia, então assim, eu não vou lá ver ele não, porque qualquer coisa eu vou conversar com ele aqui. Existe isso? Os corretores, você pensa... diz entre o participante ou entre eu que estou escolhendo? Entre o participante. Entre os participantes que estão no evento. Realmente, hoje, assim, a pessoa ela tem que... A pessoa que já participou do evento, ela já tem noção de qual que é o porte do evento. Então, eu não preciso vender para quem já conhece. Tá? Então, hoje, minha maior dificuldade quando eu organizo um evento é a primeira edição. É a primeira edição. Então, esse ano a gente fez a primeira edição em São Paulo, BH e Vitória. Foi um desafio, porque a pessoa não tinha a dimensão do como seria o evento. Não sabe. Então, em Goiânia, eu já nem tenho tanto esse problema, porque a gente está indo para a nossa quinta edição aqui. Então, em 2019 a gente fez 2, 2021 1, 22 e 23, então essa é a nossa quinta edição. Mas nesse período muita gente entrou no mercado, muita gente nova, então assim, mas eu já tive muitas portas fechadas de imobiliárias aqui, quando eu entrei lá para convidar para estar no evento. Já tive palestrantes daqui de Goiânia, que é dono de grande imobiliária aqui, que foi palestrar no meu evento e não tinha um corretor dele participando do evento. A imobiliária dele tem 300, 400 corretores. Hoje tem até mais. Entendi. Então, assim, o nosso mercado, a minha dificuldade não é nem levar o participante para lá. A minha dificuldade é ter essa aceitação dessas grandes, porque eles, infelizmente, ainda me enxergam como ameaça. Eu tô muito tempo. Talvez agora pode até ser verdade, porque em algum momento eu pretendo ter imobiliário aqui. Mas até... Vamos realizar isso aí. Não, assim, eu no início eu pensava assim, hoje eu não sou concorrente delas, não sou concorrente imobiliária. Porque esse preconceito. E essas pessoas nunca me ajudaram. Eu parei pensar, eu falei, eu não dependo delas pra nada. Nunca me trouxe resultado. Fui uma vez participar de um evento de uma dessas grandes que o pessoal ficou com o nariz torcido porque eu tava lá. Eu fui convidado através de um amigo de fora que ia ser um dos mestres cerimônias, se não me engano. Então, assim, infelizmente o nosso mercado ele é assim, né? Mas, assim, se nunca me ajudou, pra mim também nunca fez falta. E também, como eles nunca dependeram de mim, eu também nunca dependi deles. Entendi. Mas você não vem com esse intuito não, também, não né? Não, não sinto isso na sua energia, não que é isso. O evento aberto ao mercado, a gente convida todas elas. Perfeito. Já convidei nomes de todas, de todas, sem sombra de dúvida.
Para mim, engrandece o meu evento ter essas empresas junto comigo. Legal. Mas assim, a verdade é que a dificuldade é mais de lá para cá do que da minha para ele, entendeu? Então, assim, essa pessoa lá de Fortaleza, que é dona da maior imobiliária, que contou aquela historinha de que ninguém faz evento lá sem autorização dele, se eu sentar com ele e ele topar vir palestrar no meu evento, tudo certo, vem pra cima, vamos junto. E ele realmente é um nome de muita relevância no mercado. Ele tem rádio dentro da Band News, ele faz um evento mensal com todos os incorporadores da cidade, é um case gigantesco. Realmente é um case são gigantesco. pessoas que valem a pena ter do lado. Vale a pena. Né? Vale a pena. Então, assim, mas existe um amadurecimento. Existe, né? não é de uma hora para outra, né? Então, assim, enfim, o nosso mercado ele tem um pouco disso, mas quem sabe daqui para frente a gente consiga melhorar. Né? Se você chega no médico e fala, você vai fazer uma consulta com o médico, e chega nele e fala assim, olha, o médico lá da esquina de cima falou que me faz R$100 mais barata a consulta. O que o médico vai falar para ele? Então vai lá. Pode ir pra lá. Pode ir pra lá. E aí, dentro da corretagem, o que acontece se você falar isso? Calma, não, eu tiro R$500 da minha comissão. Vamos conversar. Então, é amadurecimento. A nossa profissão ainda não é uma profissão madura nesse aspecto, entendeu? Então, infelizmente. Eu penso que a gente está assim, fazendo o possível para levar o conhecimento e a maturidade ela acontece de uma forma talvez ali cultural, né? É cultural. Então a gente tem que se fortalecer primeiro como sociedade, depois como profissional. Primeiro como pessoa, depois como sociedade, depois como profissional. Eu acho que nesse sentido. E aí a gente vai amadurecendo o mercado como um todo. Mas não vai ser de uma hora para outra. Isso aí, hoje eu enxergo que o mercado ele é um mercado muito melhor do que quando eu entrei. Perfeito. Então, mas isso já tem mais de 10 anos. Essa evolução ela vai acontecer aos poucos. Não vai ser comigo, é uma somatória de forças para que a gente cresça, né? Então, acontece, por exemplo, eu tive uma venda de João Pessoa recente, de um imóvel de 750 mil, a imobiliária tinha menos de 2 ou 3 meses na cidade, e a gente fez a venda e o incorporador virou e falou assim, não, vou te pagar só quando sair o financiamento. E o cliente já tinha pago um sinal significativo, aí eu liguei para ele, super simpático, fui conversar com ele calmo, e ele veio falar grosso pro meu lado. Eu falei assim, olha, eu consultei o meu jurídico, e o que você está fazendo, existe decisões no TJ de que o que você está fazendo não é correto. Então, sugiro que você reveja. Pode mandar meu advogado, sou advogado. No outro dia o advogado entrou em contato com ele foi quase uma princesa com o meu advogado, e a gente já recebeu aí boa parte da comissão. Então, assim, ele pode fazer isso com outras pessoas, mas talvez poucas pessoas tenham essa capacidade de bater de frente com ele. Então, na verdade é a informação, né, Matheus? É a informação que a gente tem. Quando a gente tem a informação e a gente está seguro dela, a força está com a gente, né? Assim, o peso da palavra, é o peso do respirar, que eu costumo falar. Assim, você não precisa nem falar nada. Seu jeito de olhar já diz que você sabe. E aí, assim, aos poucos a gente vai educando o mercado, né? E não é uma tarefa só minha. Eu até porque do jeito que eu falo, fica parecendo como se eu, tipo assim, como se eu fizesse muito. Eu falo pra todo mundo super tranquilo, super seguro. Eu rodando Uber, sem dinheiro, quebrado, 2019, comecei um movimento que hoje é um dos principais congressos do país. Todo mundo tem responsabilidade de ajudar o mercado. Todo mundo tem potencial de ajudar o mercado. Tem capacidade. Então, tipo assim, na situação que eu estava, quebrado, sem dinheiro, pegando cartão emprestado de amigo para alugar carro, fiz o meu papel, né? Consegui, por que outras pessoas não podem conseguir também? Então, essa é a mensagem que eu passo para as pessoas. Então, hoje eu comunico com muita gente por ano, né? Hoje, talvez, em volume de participantes, nós somos o congresso que mais leva participantes para dentro do evento. Claro que a gente não faz um evento, a gente faz vários. Mas no volume, a gente vai passar de 6 mil pessoas. Não teve nenhum congresso no país, ou melhor, na América Latina, que levou um volume tão grande de corretores para dentro do palco. Foram vários, né, como disse. Eu até sentando recentemente com um patrocinador nosso que é daqui de Goiânia, ele falou assim, Matheus, talvez o seu evento seja mais interessante para a gente do que um grande evento. Além dos valores de patrocínio ser um pouco menor, num evento grande, você não consegue conversar com todo mundo ao mesmo tempo. Porque é muita gente. Você não vai ter... Sem dúvida. Se você tem um evento para 3 mil, 4 mil, 5 mil, 6 mil, você não vai conseguir atingir todo mundo de uma vez. Agora, num evento menor, vários eventos menores, você vai conseguir ter... São vários dias diferentes, você vai conseguir falar com mais pessoas do que você faria num evento grande com mais pessoas. É bem isso, a conexão fica mais amarradinha. Fica mais amarradinha. É super legal. E eu penso assim que o mercado imobiliário ele é muito plural. Não adianta você falar que ele é só São Paulo.
ou ele é só Rio? Já foi o tempo disso. Hoje, cada uma das regiões tem o seu próprio mercado imobiliário, tem a sua forma de respirar. E o que você faz, né, de trazer as pessoas que conversam com aquele mercado para dentro da região que ela está inserida, é muito mais importante ou interessante e relevante para o desenvolvimento daquela região, necessariamente, do que uma palestra vindo de um outro local, com outros mercados. Eu lembro na escola, quando falava assim, vamos estudar marketing, a gente começava a estudar Coca-Cola, IBM. Assim, poxa, vamos estudar a panificadora que deu certo aqui na cidade, vamos estudar aquele ali que resolveu a vida. Né? O regional, ele deveria ou deve inspirar muito mais as pessoas do que algum outro que não está... Que seja de fora, né? Hoje, assim, como eu falei, eu tenho muito mais relevância fora da minha cidade do que aqui em Goiânia. Mas, por exemplo, eu fui participar de um congresso em Foz do Iguaçu, e eu participo de vários outros congressos, né, porque eu organizo. Fui como participante, não era palestrante, inclusive. Cheguei lá, uma pessoa, do nada, pegou no meu ombro assim e falou assim, Matheus, eu tô vivendo hoje o que você viveu 3 anos atrás. Tô numa situação difícil, tô com dificuldades, mas a sua palestra lá me motivou, me inspirou, e eu lembro dela até hoje. Então, hoje eu não consigo... infelizmente, né? Ou felizmente, eu não consigo conhecer todo mundo que me conhece, assim, sabe? Então, por exemplo, eu chego em João Pessoa, às vezes eu tô na academia, uma pessoa me reconhece. Tô na padaria, a pessoa me reconhece. Eu tô na balada lá, tem uma pessoa que me reconhece. Então, isso de certa forma, às vezes até perigoso, né? Porque às vezes eu não posso ficar tão à vontade, porque a pessoa se tornou uma figura pública, né? No mercado imobiliário, eu me tornei uma pessoa pública, mas assim, tô muito longe de ser uma pessoa extremamente conhecida, né? Então, fui palestrar em Araxá, provavelmente, ou quase certo, que ninguém ali me conhecia. Mas eu saí de lá com pessoas que hoje estão fãs do meu trabalho. Então, assim, eu te escutei algumas coisas no meu último evento agora em Maceió, que me emocionei bastante com o que eu escutei. E quase sempre eu escuto algo assim que me emociona. Teve um que chegou e falou pra mim assim... Talvez a pessoa falou até no calor do momento, emocionada também, né? A gente tem que colocar na balança se é tão verdade o que ela sentiu. Eu não sei, também não posso dizer isso pelo sentimento de outra pessoa. Mas ela falou assim, toda a minha vida eu nunca tive tantos insights como eu tive hoje aqui no seu evento. Pô, essa pra mim já foi uma mensagem muito forte. Forte, muito bom. Teve outra pessoa que chegou em mim e falou assim, Matheus, eu ainda vou ser seu sócio e você não vai palestrar só no Brasil. E ele falou um negócio... de uma coisa que ele nem sabia que tá acontecendo, né? Você vai palestrar em outros países. Cara, isso é muito forte. E aquilo ali pra mim foi bem forte mesmo, aquela mensagem. Então, eu só tenho 4 anos que eu tô à frente do evento. 4 anos e meio, é muito pouco tempo. Sim, se você chegar em mim e falar assim, Matheus, como você vai estar ou como o congresso vai estar daqui a 5 anos? Eu não sei, porque há 5 anos atrás eu não imaginava que a gente estaria como a gente está hoje. Perfeito. Eu não consigo medir, não dá pra medir. É algo que realmente, assim, eu não tenho noção. Cara, que legal isso. Eu gosto, assim, de histórias realmente de sucesso inspiradoras, né? Porque isso é uma história inspiradora. Com relação a essa vontade, assim, de mudar o mercado, né, eu penso que um profissional, quando ele está no ápice da responsabilidade, ele já fica responsável pela comunidade ou pelas pessoas que fazem parte daquele mercado junto com ele, né? É isso. E assim... Eu até, antes de você falar a próxima pergunta, ou o encerramento, não sei, eu tive a experiência de palestrar no Conecta pela primeira vez. E aí foi uma experiência incrível, eu nunca vivi na minha vida algo parecido que eu vivi lá. Em 50 eventos palestrando no MB Summit, não diminuindo o MB Summit de forma alguma, mas assim, a sensação que eu tive lá foi muito grande. Teve uma pessoa que palestrou antes de mim, que ela é daqui de Goiânia, que para mim é uma referência, que é a Cris Taveira, que foi uma das pessoas que lançou o Ricardo Martins de forma nacional, né? Como agência, né? Algo muito mais profissional. E a palestra dela era antes da minha. E aí eu tava lá esperando ela terminar a palestra, a gente tinha um auditório 30% cheio, ou seja... de certa forma estava vazio. Mas por conta do horário também, 1h30, hora do almoço, e não tinha parada de intervalo. Eu pensei comigo, nossa, eu vou estar palestrando aqui e não vai ter ninguém me escutando, porque ninguém me conhece. Fui palestrar, tinha gente sentada no chão porque não tinha cadeira, tinha gente em pé porque não tinha cadeira. Não, Matheus, cara, foi um negócio muito forte. Muito forte. Realmente, assim, foi algo que eu não imaginava que iria acontecer. Eu tive conhecidos que já palestraram no Conecta, no ano passado, por exemplo, que palestrou para 30, 40, 50 pessoas só.
Entendi. Porque foi num horário que não foi dos melhores, e lá tinha palcos menores no ano passado, e palestrou com muito pouca gente. Então, assim, os palcos desse ano eram palcos de 1.700 a 2.000 pessoas, cada palco, eram 4 palcos. Então, não tinha palco pequeno. Uhum. E pra mim foi uma experiência incrível, assim, eu escutei cada coisa lá que pra mim foi incrível, foi extraordinário. Super show. E é claro que assim, que a gente não poderia deixar de perguntar para você, como já estamos chegando no final aqui, mas perguntar da sua palestra em específico. Por que lobo nas vendas? Assim, da onde que veio a imagem do lobo? O lobo é o lobo solitário ou é aquele lobo da alcateia? O que que é o lobo para você? Para você passar pra gente aqui o porquê desse título. Vou pedir para as pessoas participarem do evento. Lá elas vão saber tudo do lobo. Vai saber tudo do lobo. Só dando spoiler, o lobo para mim ele tem várias qualidades que eu enxergo no animal lobo que todos os vendedores precisam ter. Da mesma forma que a nossa profissão não é bem vista pela sociedade, o lobo também não é bem visto pela sociedade. Tá. E aí eu faço a comparação entre o lobo e o leão. O leão ele é bem visto pela sociedade porque ele foi vendido pra gente que ele é o rei. Sim. Enquanto o lobo, ele foi vendido que é o mal. Lobo mal. Literalmente. Então, lobo mal, né? É isso mesmo. o lobo, todas as histórias que a gente vai escutar, você nunca vai ver o lobo falando bem do lobo. E nessa associação, o corretor de imóveis está nessa mesma situação. Entendi. Porque ele também é mal visto pela sociedade. Porque foi vendido que o corretor não presta, que o corretor é trambiqueiro, que o corretor trabalha pouco e ganha muito. O cliente tem esse sentimento. Vou pagar 40 mil de comissão por um cara que não fez nada. E aí é uma desconstrução dessa imagem negativa do lobo e uma desconstrução da imagem negativa do corretor, que é a mensagem que eu passo. Essa é uma das minhas palestras, eu tenho outras, mas essa eu considero sendo a minha melhor palestra. E nela eu também entro com técnicas de negociação, técnicas de persuasão, enfim, tem várias questões. E é uma palestra, de certa forma, motivacional também. Então é bem legal. Assim, hoje eu me considero a minha melhor palestra e quem participa dela vê algo diferente, né? Porque realmente é uma palestra muito boa. Cara, que show. Muito show. Muito show. Matheus, gratidão por você ter participado aqui com a gente, gratidão por compartilhar a sua história. Realmente é uma história muito bonita, é uma história assim de sucesso, né, de brilho. Já é o nome mesmo, né? Matheus Brilhante, é isso mesmo. E obrigado pelo convite. Não deu certo aquela vez, a gente tá aqui antes, não sei quando vai sair no ar aqui a entrevista. Antes do evento para mim é muito mais tranquilo do que o pós. Eu, por exemplo, eu saio de Goiânia, no outro dia eu já tô indo para Uberlândia, de Uberlândia no outro dia eu já tô indo para Maringá, de Maringá no outro dia eu tô indo para Curitiba. Então, assim, a minha agenda pós-evento ela é muito mais complicada do que o pré. E dependendo da data também, se for um dia antes do evento, esquece. Eu tenho que desligar meu celular. Com certeza, eu tenho que desligar o celular, porque assim, a gente pedindo cortesia, a gente pedindo desconto, é melhor desligar, né? Matheus, muito sucesso mesmo, assim, eu sou um fã do mercado imobiliário, eu sou, assim, uma pessoa que, não só do mercado imobiliário, mas também da educação como forma de trampolim, como forma de alavancagem, e, assim, é um prazerzaço estar falando com todo mundo que também brilha o olho por conta dessa vertente de educação, é a educação que constrói um ser humano melhor e, consequentemente, um mercado melhor. Obrigado pelo convite, foi um prazer, viu, Ana Rara, Marcos? Igualmente, show de bola. Gente, ó, muito legal essa história aqui do Matheus. Todos convidados para o MB Summit, né? Que vai acontecer aqui em Goiânia também. Isso aí. E é isso, gente. Um abraço para todos e a gente se vê.